Ó, eu posso ter caído no maior clickbait dos últimos dias, tá? Mas do podcast Três Irmãos tá lá com José Disseu e a thumb era Olavo de Carvalho era um grande comunista. Eu fiquei curioso, eu cliquei nesse vídeo, a gente vai ver. Se você tá aqui comigo, a gente vai ver, tá bom? Vamos lá. E morei ali na Liberdade depois, fiz o Colégio Paulistano, que era dos irmãos Pasquale ali na Rua Taguá, morei até em frente. Melhor coisa em São Paulo é morar perto do estudo ou do trabalho, por causa do trânsito. Já naquela época, eu só morei perto do trabalho e do estudo. Ó, a melhor coisa de morar em São Paulo é não morar em São Paulo, na cidade. Mora em qualquer outro lugar. Cidade do... Cara, aquilo lá é terrível pra quem mora lá. Eu sinto uma pena de quem mora numa cidade daquela. 61 a 68, depois de 68 teve o Congresso de Biúna e eu fui preso e fiquei 10 anos clandestino, né? Você já veio de lá revolucionário ou você Não, virou não. revolucionário Não, aqui em São Paulo? assim, meu pai fazia muita política, a minha casa tinha biblioteca, eu sempre li, eu fui educado no Tesouro da Juventude, que é uma enciclopédia positivista francesa. Eu estudei em colégio de padres francês, que eu não sei por que construíram um colégio em Passa Quatro, né? Colégio gratuito, com padres argentino, espanhol, irlandês, canadense, francês, uma coisa fantástica, italianos, gratuito. 3 anos eu estudei. Eu cheguei para fazer científico e depois eu queria fazer economia ou administração, acabei fazendo direito. Lá na escola eu já tinha, mas por coincidência, vê como é que é a vida, né? Meu pai fazia política, era vice-prefeito, o sócio dele era do PTB e meu pai da UDN, o que explica muito esse comportamento meu sempre por aliança, por coalizão, esse diálogo que eu mantenho com todas as forças políticas, mesmo de direita, mesmo os líderes de direita, eu já acho que fui do berço. E eu vivi na época, né, da morte do Getúlio e depois do Juscelino. Então, eu sou mineiro, então para mim, eu cheguei em São Paulo Nossa, eu não sabia e que você era comecei mineiro, a não. estudar, trabalhava o dia inteirinho. Às vezes ia a pé para trabalhar, não tinha dinheiro, aquela vida de milhões de brasileiros, não tem vantagem nenhuma, né? Trabalhei de office boy, almoxarifado, arquivista, relações públicas, auxiliar de contabilidade, fui aprendendo tudo no escritório na Praça da República. No dia do golpe, 31 de março de 64, eu estava na Praça da República trabalhando e vi os estudantes do Mackenzie, que era elite, descendo comemorando o golpe. Falei, eu já sei o lado que eu estou, você imagina. Falei, estou do lado de cá, estou contra esses aí. Quando eu chego na faculdade, eu fiz vestibular, fiz cursinho ali na Conde Sarzeda, cursinho de Túlio. Aliás, tive um professor, Alfeu Tersariol, de fonética, gramática, fonética histórica. Fui aluno também do Adoc Lobo. E É a morei parte ali, do tendo uma Olavo, pensão que quero a saber do polícia Olavo. fechou, tanta bagunça que nós fazíamos na rua, por isso a Caí no gente chegou a falar, clickbait, tem hein? duas hipóteses. Todo mundo preso ou fecha isso aqui. Aí nós fechamos. Casa do estudante. Imagina. Ali. Foi lá que você ficou amigo do Olavo de Carvalho. Ih, Não, o Olavo de Carvalho foi na Casa do Estudante na São João do 11 de agosto. Isso já é depois que eu estou na faculdade. O Rui Falcão, eu, o João Leonardo, o Gouveia, vários amigos. Porque lá era um bunker nosso, um pouco de fazer subversão, fazer atividade política contra a ditadura, né? Tinha mimeógrafo escondido, a gente fazia reunião escondida, e o Olavo de Carvalho era comunista do Partido olha aí, revelações, hein? Peraí. Vou até voltar aqui pra ele falar de novo. Revelações. Deixa eu dar um like aqui. Se você chegou até aqui, né, com esse clickbait aí, né? Por favor, dê um like aí também. Se puder, se inscreve, né? Vamos lá. escondido, a gente fazia reunião escondida, e o Olavo de Carvalho era comunista do Partido Comunista, e eu era também, ali que eu conheci ele. Mas aí quando eu entrei na PUC, eu levei um choque, porque pensa bem, qual o sonho, né? Hoje você já tem ensino técnico profissional, tem o Instituto Técnico Federal, você tem TI, você tem uma série de profissões, não necessariamente o sonho é a faculdade, né? É a universidade. Pode, nem é certo às vezes, né? Muito bem, eu cheguei na faculdade, centro acadêmico fechado, atlética fechado, proibido cineclube, proibido feira de livro, proibido discutir política. Fecharam o centro acadêmico. Repressão. Os professores, tirando Franco Montoro, que depois foi deputado. Aí chegou lá e pensou assim, né? A minha vida aqui é uma desgraça. Né? A minha vida aqui é uma desgraça. Tudo fechado, né? Tudo fechado. E quem era o comunista? Olavo de Carvalho. Que coisa, hein? Senador por São Paulo, governador de São Paulo, que foi muito meu amigo, que era um homem contra a ditadura progressista, o resto tudo era
Um era monarquista, outro era da TFP. Olha, primeiro, veja bem, primeiro, as coisas como é que são na vida, né? Eu cheguei na sala de aula, separaram as meninas dos meninos. Eu falei, gente... Já aí deu problema. Vou juntar lá no fundão. Já começou a briga comigo. Segundo, eu comecei de cabelo comprido, sapato sem meia, calça jeans na faculdade de Direito. Já, quando eu me matriculei... Nossa, revolucionário, hein? Revolucionário. De cabelo comprido, calça jeans, sapato sem meia. Caraca, Zé Disseu. Você era o bichão mesmo, hein, doido? Já foi um problema. Que me perguntaram assim, tem que escrever aí, eu fui completando, religião. Eu pus um tracinho, continuei. Aí o senhor tem que pôr religião. Eu falei, como é que tá? Aqui é faculdade de Direito, né? A Constituição Brasileira diz o quê? O Brasil o que é? É um Estado laico. Então você não falou isso, né? Pronto, começou a lacração. Já começou a lacração. Respondo se eu quiser. Eu posso responder que eu sou católico, mas eu posso responder que eu não quero responder. Não sou obrigado a responder isso. Já foi uma briga comigo. Eu falei, não, eu não vou responder. Quando eu fiz vestibular... Você não respondeu? Não respondi. Rapaz, que antigamente não tinha muito essa conversa de não vou responder, não. Não responde, não faz. Você pode me obrigar a uma coisa dessa? Não está escrito aqui, você aqui na Faculdade de Direito está escrito que o Brasil é um Estado laico? Como é que você pode me perguntar? E eu, quando fiz vestibular, já foi uma crise, porque eu fui apaixonado sempre por História e Geografia. Aliás, as medalhas que eu ganhei, as únicas, no ginásio, né? Que são, depois do primário, tinha admissão em ginásio. Hoje é ensino fundamental e ensino médio. Foi História e Geografia. Eu apaixonado por História. Então, a banca era um monarquista. E o Manuel Ferreira, que depois foi chefe do gabinete do Buzaide na ditadura, que é da USP, dava aula na PUC, o Manuel Ferreira. E ele fazendo... Eu fui falando de história, tinha que me dar 10, né? E ele irritado comigo, né? E começou a perguntar data para mim. E eu respondia. Aí uma hora ele virou e falou assim, não adianta não, viu? Mais um marxista na faculdade. Negativo, comunistinha de... Professor, eu tirei a nota boa na prova aí, né? Na prova de história. Negativo, comunistinha de merda. O professor bem assim pra mim. Quer dizer, o cara que estudava era comunista. Né? Eu levei um choque. Ali eu comecei a luta política, porque proibiram o centro acadêmico e tinha um decreto-lei que chamava Suplicy de Lacerda, que tinha sido reitor da Universidade Federal do Paraná, que foi primeiro-ministro da ditadura. Que a única coisa que ele tinha feito era um busto dele que nós derrubamos depois. Numa das greves, nós mandamos derrubar o busto dele. Ele fez um decreto proibindo o centro acadêmico. O centro acadêmico existe no Brasil desde o século XIX e XX, nas primeiras faculdades. É a representação dos estudantes junto à direção e é onde os estudantes promovem atividade cultural, de esporte, literatura e se autoajudam, né? Você faz cursinho, você faz apostilha, você faz superação. E nós pagamos. E o que eles fazem mais na faculdade lá? Isso aqui não vai sair, porra. Esse áudio aqui tá fudido. Sacanagem, cara. Queria ter esse áudio aqui, era da hora. Independente, nós construímos o estatuto, é uma coisa forte, e vamos atuar na sociedade também. Tanto é que os estudantes ficaram contra a escravidão, defenderam a república, os estudantes lutaram para o Brasil entrar na guerra, pelo petróleo é nosso, tem tudo mais pela reforma. Tinha uma briga para absorver os excedentes também. A luta dos excedentes, que nós ocupamos as faculdades. As pessoas não entendem isso, né? Não tinha faculdade para todo mundo, era uma parada muito... Nós passávamos no vestibular e não tinha vaga. Aí criou a crise dos excedentes, que foi uma das crises onde eu e um grupo de companheiros e companheiras lideramos. Então eu comecei a me politizar mesmo na luta contra a ditadura. Por falta de liberdade. Porque vamos lembrar que a ditadura, eles dão um golpe prometendo eleição em 65. Eles não fecham o parlamento, eles caçam deputados. Né? Mas aí vem, até aquela data, só tinha o ato institucional número 1. Todo mundo entendia que agora o país ia entrar, né, na normalidade. Aí eles vêm com o ato institucional número 2, que fecha os partidos políticos, acaba com a eleição para presidente,
governador, prefeito da área de segurança, e impõe a censura e começa a repressão, porque o movimento estudantil já tinha se levantado contra a A ditadura. população não ia poder votar mais, não ia poder escolher seus líderes. Aí nós também falamos, bem, vamos lutar contra a ditadura. Então a minha vida, eu me politizo, eu entro pro Partido Comunista Brasileiro. É bem assim, né? Eles entraram no poder, né? Falaram assim, não, ano que vem vai ter eleição, a gente vai deixar isso aqui, é só pra organizar. Foram gostando, né? Porra, esse negócio de estar no poder é gostoso, né, cara? Você acha que a gente ficar mais um tempinho, né? Já tá uma bagunça, né? A gente precisa arrumar isso aqui, né? Vamos ficar mais um tempinho, vamos ficando. Ficaram 21 anos. Mas logo depois a gente sai, cria a famosa dissidência estudantil. E depois eu vou para a LN, Moli, para a luta armada. Mas a minha geração é a geração 68. Revolucionário, fala dele. Porque o importante da geração 68 é que ela não foi só não, porque era importante, não apenas lutou contra a ditadura por democracia. Ela faz uma revolução cultural. Cinema novo, teatro Tuca, TUSP, o teatro do Mackenzie, a literatura, artes plásticas. Seria uma segunda semana da arte moderna no Brasil. Os festivais de música popular da Record eram por quê? Porque o Brasil tinha se urbanizado, tinha se industrializado, as mulheres tinham entrado no mercado de trabalho, as mulheres tinham saído de casa, os jovens já não dependiam dos pais, já era um outro país, mas a forma de se expressar, de se manifestar a cultura ainda estava... Porque a Semana da Arte Moderna em 22, vem a Revolução de 30, né? Vem a Constituinte de 34, mas depois vem o Estado Novo. Né? Então nós tivemos um período fascista no Brasil, um Estado proto-fascista, com uma Constituição fascista, de 37 a 46. Então nós fomos, a geração que chegou na década de 68 era uma geração de um outro país, né? Que de tempo em tempo acontece isso. E como sempre, há uma reação forte contra. Né? Caímos no clickbait, pensei que ele ia explicar, né, do Olavo, né, de Carvalho, né? Que tá em silêncio, né? Ele escutou isso. Provavelmente não chegou nos ouvidos do Olavo ainda não, para ele, né? Para ele rebater essa acusação de que ele era comunista, do Partido Comunista. Mas tá aí, se o Olavo fizer um react, né, disso daí, se ele falar alguma coisa, eu vou fazer um react aqui também, né, para trazer os dois lados, né? Então é isso. Valeu, caímos no clickbait. Eu vou colocar um outro clickbait na capa desse vídeo aqui também, que quero que mais gente caia. Tchau.